Olá, mais uma vez estamos juntos hoje para descobrir como é fazer uma jarra em cobrinhas. Não só uma jarra, mas qualquer outra forma divertida como essa. Vamos lá? Vamos aos materiais que a gente vai precisar hoje. Barro tratado, garrotes, que pode ser nylon, metal ou fio dental, um cortador, pode ser plástico ou pode ser um cartão de crédito antigo, uma base de madeira e uma mesa giratória, não obrigatória, mas vai ajudar imenso. Aqui eu tenho o meu barro, minha argila pronta para ser usada. O que eu vou fazer é cortar em tamanhos iguais. Quando a gente trabalha cobrinhas, o ideal é que ela tenha tamanhos similares para a gente ter um trabalho mais regular. Então, aqui eu cortei ao meio e cortei novamente ao meio. E vou pegar só uma peça dessa e cortar em tamanhos menores. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou sempre cortando a minha argila ao meio, para que depois eu possa ter tamanhos similares, ok? Esse tamanho já é um tamanho bom. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer um charuto, um bolinho de bacalhau com minha mão e depois eu vou fazer essa pressão com minha palma. Agora eu já posso pôr ele sobre a mesa e usar a minha palma. E as duas palmas. E aí sim eu começo a fazer as cobrinhas. Quando vocês fizerem as cobrinhas, ela tem que ficar o mais regular possível. Para que ela fique regular, vocês não devem fazer muita pressão. Se eu fizer muita pressão na minha mão, eu achato a minha cobrinha e ela fica chata. Se isso acontecer, o que eu vou fazer é, eu vou torcer um pouquinho a minha cobrinha e eu vou continuar. A outra dica é, quando ela fica muito longa, se faz difícil trabalhar. O que vocês fazem é, cortam ao meio e continuam a fazer esse movimento. Eu já vi que ela ficou grande, então aqui eu já divido ao meio e já começo com um tamanho menor, que eu possa ter mais controle com as minhas mãos. Começo com minhas palmas, depois coloco sobre a superfície da madeira e faço o movimento de vai e vem com a minha palma. Primeiro com uma mão, depois com duas mãos. Quando fizer esse trabalho, utilize uma superfície porosa. Aqui a gente escolheu a madeira. Aqui eu já tenho as minhas cobrinhas feitas e vou começar com essa quantidade. Se eu precisar de mais, eu sempre recorro ao barro que eu ainda tenho cá, ok? Para começar a montar a minha base, o que eu vou precisar é de superfície de madeira e da mesa giratória. Então, aqui nós temos a mesa giratória, a superfície de madeira. E o que eu vou fazer é começar com uma cobrinha. E o que eu faço é, eu enrolo a cobrinha como se fosse um caracol na minha mão no início. Quando eu tenho isso já formado, o centro, eu ponho ele na madeira e agora eu rotaciono a base e vou focar. Agora o que eu vou fazer, eu vou aumentar o tamanho. Eu já tenho o meu diâmetro, já defini qual vai ser o meu diâmetro. E o que eu vou fazer agora é as laterais do meu pote. O que eu vou fazer é, eu vou colocar o barro em cima da última volta. E agora eu continuo a inserir mais cobrinhas. Sempre que eu vou inserir, eu tenho cuidado da união do final de um com o início do outro.
Suas cobrinhas devem ter em média espessura de um dedo mindinho, um dedo pequeno, dedo mindinho. Qual é a vantagem de trabalhar essa técnica? Com essa técnica eu posso mudar o perfil da minha peça. Então aqui eu comecei nessa espessura, eu posso abrir ou eu posso fechar a minha peça só mudando a direção onde eu coloco essas cobrinhas. Bom, agora a primeira coisa que eu tenho que fazer é unir essas cobrinhas antes de montar toda essa estrutura. Para unir, o que eu vou fazer é arrastar. Com o meu dedo eu protejo por dentro e eu aperto. Eu dou pequenas beliscadas, arrastando uma linha, ligando uma linha à outra. Nesse momento que a gente está fazendo é unindo essas linhas de cobrinhas. Você faz isso linha a linha. Sua argila deve estar bem hidratada para que ela arraste bem, sem rachaduras. E também na parte de dentro, eu vou segurar do lado de fora e dentro eu vou arrastar da mesma maneira, da linha mais alta para a linha mais baixa. E o que eu posso fazer depois com o meu polegar é deixar essa base mais uniforme. Fazendo impressão com o meu polegar, eu rodo a base e aí eu selo o fundo da minha peça. Ok. O que eu vou fazer agora é continuar os andares. Eu vou abrir um pouco mais essa peça, vai ser uma peça pequena, só pra gente ter noção como é que eu trabalho o perfil. A peça que eu mostrei no início do vídeo leva em torno de 2 horas para ser feita, então seria um tutorial muito longo, mas a composição é a mesma, a técnica é a mesma, é inserir cobrinhas, aumentar e diminuir a espessura. Então aqui vocês estão vendo que o meu perfil está abrindo como se fosse uma taça, mais aberto nas pontas. Aqui eu volto a fixar, beliscar linha por linha, sempre lembrando de proteger a peça por dentro. Posso terminar na mesma espessura, para não ficar tão aberta a parte de fora. E continuo a beliscar as linhas. Nesse momento não se preocupe em uniformizar esse movimento que vocês fazem com os dedos. Essa é a última coisa que a gente faz na peça. E vou mostrar como. Ok? Agora com cartão de crédito, o que vocês podem fazer? Uma mão protege dentro e por fora. O cartão de crédito puxa na direção contrária que vocês moveram seus dedos. Se eu mover meus dedos para baixo, o cartão de crédito vai puxar para cima. E aí sim eu consigo uma superfície lisa e mais homogênea. Essa é a maneira que a gente uniformiza a nossa peça.
Eu poderia também fazer a mesma coisa na parte de dentro, que é ligar as linhas por dentro, mas eu gosto que a parte de dentro seja visível, qual foi a técnica que eu utilizei. Então, eu normalmente não tiro as cobrinhas de dentro. Como a gente fez essa fixação do lado de fora, é suficiente para vedar, mesmo colocando água, isso não vai vazar. Isso poderia ser um copo, uma tigela, onde eu poderia colocar líquidos, ok? Então, o que eu vou fazer agora é, com os meus dedos, eu vou suavizar a borda. E é aqui onde a mesa giratória ajuda. Que eu não tá tendo que mover a base de madeira com minhas mãos. Aqui nessa fase, para eu ter um acabamento melhor, facilita eu ter um pouquinho de água, só um pouco de água. O que eu vou fazer é molhar, umedecer a minha mão com água, os meus dedos com água e passar onde eu quero uniformizar. Cuidado com a quantidade de água, porque se você tem muita água na tua peça, perde o controle. Então a água pode virar um inimigo e amigos se tornam inimigo. Então cuidado com a quantidade de água. Mas a água facilita imenso para nessa fase deixar a superfície mais plana, mais regular. Aqui eu estou só ajeitando a borda. Olha que ela gira e meu braço fica parado. E aí eu consigo algo mais circular, eu consigo encontrar o centro da peça, ok? E eu posso dar o último toque com os meus dedos. Essa peça está super úmida, para eu fazer um segundo acabamento, que seria pintura, desenho, eu deixaria ela ficar em estado de couro, que seria um dia, no máximo 2 dias depois, ok? Mas o resultado que eu fiz no vaso, que foi mostrado no início, foi desenvolver minha peça, modelar minha peça, pintar com engobes e depois desenhar. E aí sim, ela vai para a cozedura a 900 graus e depois outra cozedura para vidragem. Mas aqui é a técnica do Colombin, que é a técnica de cobrinhas. Parece muito chato e parece ser uma técnica de crianças, mas cria peças incríveis, ok? Espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje.